Uma crise total entre aliados da NATO, parece coisa de ficção, não é? Mas, olhem, foi exatamente o que aconteceu. Nesta análise, vamos perceber como é que uma ilha, lá longe no Ártico, esteve quase a partir ao meio a aliança militar mais poderosa do mundo. Bem, e o rastilho foi aceso com esta declaração, uma coisa que parece tirada de um livro de história. A sério, a 17 de janeiro de 2026, as palavras passaram a ser uma arma económica. E reparem, isto não era uma conversa, não era uma negociação. Era um ultimato. E, claro, incendiou por completo as relações entre os dois lados do Atlântico. Ninguém estava à espera disto. Então, a grande questão é esta. Como é que se chegou hoje a este ponto? Como é que uma disputa por uma ilha no Ártico ameaçou virar uma guerra comercial entre aliados tão próximos? E olhem que a resposta vai muito para além de uma simples questão de território. Isto é uma história de estratégia, de recursos e, no fundo, sobre o que é que significa ser um aliado nos dias que correm. Vamos lá desvendar isso. Ok, para percebermos isto bem, temos de começar por olhar para a perspectiva de Washington. O que é que a Groenlândia tem de tão especial? Por que é que é vista como um prémio estratégico tão vital? Bem, para os Estados Unidos, a resposta está na geografia, claro, mas também tem tudo a ver com o futuro da segurança a nível mundial. A verdade é que a Groenlândia é uma espécie de jackpot geopolítico. Primeiro, a localização militar é crucial. É o caminho mais curto para um míssil vindo da Rússia em direção aos Estados Unidos. Depois temos a questão da defesa antimíssil, é um local-chave para um novo sistema. Controla também rotas marítimas vitais, a passagem de Juke, que liga o Ártico ao Atlântico, e, claro, os recursos, reservas enormes de terras raras, petróleo, gás, tudo por explorar. E para juntar a tudo isto, o degelo está a abrir novas rotas de navegação super valiosas. Todos estes fatores juntos, bem, transformaram a ilha num verdadeiro ponto quente no mapa mundial. E no coração desta justificação militar dos Estados Unidos está um projeto gigantesco, o Golden Dome. Pensem nisto como uma versão super avançada do Dome de Ferro de Israel, mas para proteger toda a América do Norte. Um escudo de 175 mil milhões de dólares. E o argumento da Casa Branca era simples. Para este sistema funcionar, a localização da Groenlândia não é só uma ajuda, é absolutamente essencial. Pronto, com este cenário estratégico em mente, conseguimos perceber porque é que, de repente, os acontecimentos começaram a desenrolar-se a uma velocidade incrível. A diplomacia foi posta de lado e em seu lugar tivemos movimentos militares e ameaças económicas que levaram esta aliança até ao limite. E olhem só para a rapidez com que tudo isto escalou. A 9 de janeiro, Trump diz, de uma forma ou de outra, vamos ficar com a Groenlândia. Poucos dias depois, a 14, a Casa Branca liga oficialmente a ilha ao projeto Golden Dome. No dia seguinte, a 15, o que é que acontece? As nações europeias respondem com um exercício militar, a Operação Arctic Endurance. E a 17, a coisa explode. Os UE anunciam tarifas como retaliação e, ao mesmo tempo, rebentam protestos em massa em Nuuk. Tudo isto em pouco mais de uma semana. Uma escalada, a sério, vertiginosa. E esta resposta europeia não foi só para inglês ver. Estamos a falar de 13 nações. 13 aliados da NATO que se juntaram à Dinamarca neste exercício. A mensagem não podia ser mais clara. Mexer com a soberania de um é mexer com a soberania de todos. Mas atenção, esta frente unida não foi só nos quartéis. A resistência política e diplomática foi igualmente forte. De Nuuk a Paris, passando por Berlim, a mensagem era uma só, e bem audível. A Groenlândia não está à venda. E a voz que veio da própria Groenlândia, através de pessoas como Ajat Shemnitz, foi cristalina. Para o povo groenlandês, isto nunca foi sobre uma transação imobiliária. Era sobre a sua identidade, a sua soberania, o seu direito a decidir o próprio futuro. Era basicamente uma linha vermelha que não iam deixar ninguém cruzar. Depois a Dinamarca subiu mesmo a parada. A primeira-ministra Mette Frederiksen foi muito direta. Ela não falou só de uma crise diplomática. Ela pôs em cima da mesa o fim da própria NATO. Porque, de repente, o princípio de um ataque a um é um ataque a todos estava a ser testado de uma forma que ninguém imaginava. E se o agressor for o próprio líder da aliança... E este apoio não ficou só ali pelos vizinhos nórdicos, não. O presidente francês, Emmanuel Macron, por exemplo, fez questão de ligar o que estava a acontecer na Groenlândia a outras frentes, como a Ucrânia. No fundo, estava a dizer que isto era um teste aos princípios do Ocidente, um teste à sua posição contra a intimidação e a ameaça. Claro que a Europa não ficou parada e também começou a preparar as suas armas, as económicas. Em resposta à ameaça das tarifas, começaram a surgir todo o tipo de contra-ataques. Falou-se em suspender um novo acordo comercial com os Estados Unidos, em ativar um instrumento anti-coerção e até, imaginem, em boicotar o Mundial de 2026 nos Estados Unidos. Tudo para fazer pressão política. Agora, para além desta crise imediata, de toda esta tensão, o episódio deixou marcas.
marcas profundas. Levantou questões muito sérias sobre o futuro da aliança transatlântica e principalmente sobre se ela consegue sobreviver a fraturas internas desta dimensão. Porque, no final de contas, o que isto revelou foi um fosso gigantesco entre as duas posições. De um lado, os Estados Unidos a dizerem que a sua segurança nacional justificava estas medidas extremas, do outro, a Europa a defender com unhas e dentes a soberania e o direito internacional. Eram duas visões do mundo completamente opostas a chocarem de frente, dentro da mesma aliança. E claro, os analistas internacionais, como o pessoal da Chatham House, perceberam logo o perigo. Numa altura em que se fala tanto da necessidade de colaboração entre o Ocidente para enfrentar desafios globais, esta luta interna era tudo o que não era preciso. Corria-se o risco de criar danos estratégicos que só iriam beneficiar os adversários da aliança. E é muito importante sublinhar isto. As críticas não vinham só de fora. Dentro dos próprios Estados Unidos e até dentro do Partido Republicano, houve vozes importantes, como a do senador Tom Tillis, a questionar abertamente esta estratégia, a dizer que era mais do que estúpido pressionar um aliado desta forma. E o público americano? Bem, os números mostravam que esta ideia não era nada popular. Apenas 25%. Ou seja, 1 em cada 4 americanos apoiava a ideia. Isto sugere que esta política estava a ser empurrada por um grupo muito pequeno de pessoas e não era de todo um desejo da população em geral. E é assim que esta crise da Groenlândia nos deixa a pensar. O confronto direto acabou por ser evitado, sim, mas as rachas que abriu na aliança, essas continuam lá. E no fim, a verdadeira questão que fica não é sobre a Groenlândia. É muito mais profunda. Podem estas alianças históricas, que pareciam inabaláveis, sobreviver quando as maiores ameaças vêm de dentro?